Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é uma lição especial, tá certo? Nós vamos estar estudando hoje sobre a lição dos jovens. A lição dos jovens é a lição que nós vamos estar comentando e você pode estar participando conosco aqui, tá bom? Você é o nosso convidado especial para estar aqui participando conosco dessas aulas, deste momento de ensino. A lição é uma lição extraordinária, é uma lição muito boa, né? Desde já eu convido você. O tema da nossa lição, claro, a lição desse trimestre, a lição de número primeiro, né? Primeira lição do terceiro trimestre de 2024, tem como título Na Cova dos Leões. Exemplo de fé e coragem de Daniel como testemunho cristão em nossos dias. Então esse é um tema fortíssimo e muito bom para a juventude, né? Os jovens precisam compreender os princípios que estão contidos dentro dessa história maravilhosa que é a vida do próprio Daniel. Então você é nosso convidado para isso. O comentarista é o pastor, o nosso irmão Valmir Nascimento, tá certo? Você é o nosso convidado e eu volto a dizer para você, o título da lição de hoje é uma lição que vai nos contar sobre Daniel, uma jornada de fidelidade. Sem fidelidade é impossível agradar ao Senhor. Precisamos ser fiéis e perseverantes naquilo que aprendemos da parte do Senhor. Então é muito bom nós compreendermos este ensinamento para a nossa vida, né? Nossa vida como cristão, como pessoas que realmente servem ao Senhor de verdade, de coração, com interesse de coração. Isso é muito importante para nós. Então, o texto da lição, o texto principal da lição, encontra-se em Daniel, capítulo 1, versículo 30, que vai nos dizer: E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres. Então, houve uma seleção onde Daniel participou. O resumo da lição, a finalidade da lição, o objetivo da nossa lição hoje, o foco principal da nossa lição. O resumo dela é: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Veja que já aqui nós encontramos vários assuntos que são muito relevantes para os dias atuais, né? Daniel, um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Hoje nós estamos vivendo, dentro da nossa realidade, dentro do nosso Brasil, estamos vivendo quase que dentro de uma cultura hostil. Hoje, você dizer que é um cristão e zelar pelo que é direito, pelo que é certo, você é discriminado, recriminado, né, por alguns, até pela própria sociedade, justamente porque a fidelidade a Deus é questionada, né? E aí, Daniel é um exemplo de alguém que permanece fiel, mesmo dentro de uma cultura hostil. Os objetivos da nossa lição são, primeiro, entender o panorama geral do livro de Daniel. Segundo, compreender o contexto histórico da vida do profeta. E terceiro, refletir a respeito da chegada dos jovens hebreus à Babilônia. Uma terra nova, tudo novo, podendo descobrir e viver da forma que quisessem. Mas princípios são muito importantes e são de fundamental importância na vida de quem quer ter sucesso. Um sucesso que eu digo aqui com Deus, né? Realmente quer chegar ao fim da linha servindo ao Senhor como um verdadeiro cristão. A história de Daniel, ela vai ser da seguinte forma. Primeiro, no exílio do capítulo 1, versículo 1 ao 21, nós vamos ter o prelúdio histórico do capítulo 1, do versículo 1 e 2, jovens provados do capítulo 1, do versículo 3 ao 16, e a integridade vindicada, do capítulo 1, versículo 17 ao versículo 21.
Apocalipse dos Cananeus, capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 28. E lá nós vamos encontrar o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Né? No capítulo 3, nós vamos encontrar a estátua colossal de Nabucodonosor. Nós vamos ver o julgamento de Nabucodonosor, no capítulo 4. A queda do Império Caldeu, no capítulo 5. O reinado de Dário, o Medo, no capítulo 6. E os impérios ascendem e minguam até a sua consumação. No capítulo 7, do versículo 1 ao 28, nós vamos encontrar esses fatos. A parte 3 do livro de Daniel, nós vamos encontrar o Apocalipse dos Hebreus, do capítulo 8 ao capítulo 12, versículo 13. A visão de Daniel de impérios de guerra, do capítulo 8, do versículo 1 ao 27. E a intercessão de Daniel por Israel, no capítulo 9, do versículo 1 ao 27. Por aqui nós já temos uma ideia do que vamos ter pela frente no livro de Daniel. O texto bíblico básico para a gente entender está em Daniel, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 14, que vai nos dizer: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se acharam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos muito tristes, do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção de manjar do rei, e conforme vires, te hajas os teus servos. E ele conveio com isso e os experimentou 10 dias. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, que a gente precisa analisar, o texto aqui já diz claramente o que havia assentado no coração de Daniel. Assentou-se no coração de Daniel o desejo de não se contaminar com o manjar do rei. A proposta era boa, a comida era boa, os manjares excelentes. Mas esse jovem Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Quando nós nos propomos, jovens, fica a dica para vocês, quando nós nos propomos a não nos contaminar com o mundo, Deus nos dá graça e misericórdia. O versículo 9 é tão claro. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante
do chefe dos eunucos. Se você mantiver a sua fidelidade com Deus, Deus lhe dará graça e misericórdia, e você vai conseguir honrar a Deus aonde você estiver. O segredo é você assentar no seu coração. Porque foi Daniel que tomou a decisão. No versículo 8, você vai ver, e Daniel assentou no seu coração. Não foi Deus que colocou no coração de Daniel. Não foi Deus que pediu a Daniel, Daniel, faça um jejum de legumes. Não, foi Daniel que disse, eu vou fazer, eu quero fazer. Está no meu coração, eu não quero me contaminar com as coisas daqui. Eu quero ser diferente no meio dessa geração tão corrompida, mesmo que as comidas sejam boas. Está entendendo a mensagem? Se tiver, vai dando glória aí. Então, o comentarista da nossa lição, ele vai nos dizer o seguinte, que nesse trimestre nós teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerando o Apocalipse do Antigo Testamento. Né? O livro de Daniel ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vislumbra todo um futuro que alguns já aconteceram e outros estão por acontecer, em virtude justamente das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta Daniel justamente naquele período, o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, desde as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e dos seus amigos na terra estrangeira. Ao percebermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e os jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar a adversidade, mesmo em meio a uma cultura secularizada, pluralista e neopagã, que predomina no meio dessa sociedade ocidental contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Então, nós vamos aprender justamente nessa lição uma visão panorâmica desse contexto, do início da vida de um jovem, desse jovem hebreu no cativeiro babilônico. Vamos aprender com esse livro, quando você lê ele, quando você meditar, nós vamos aprender que um jovem, no início, mesmo que esteja no meio de uma sociedade corrompida e hostil, há a possibilidade dele ser um marco, um diferencial, aonde quer que ele esteja, desde que no seu coração já venha o desejo de não se misturar com os manjares do rei. O primeiro ponto do livro de Daniel, desse comentário aqui, né? O primeiro ponto é o livro de Daniel. Nós vamos ver aqui o primeiro panorama geral. Você vai entender que os 12 capítulos de Daniel percorrem um longo período da história que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá. Isso se deu por volta de 506 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro Persa em 536 a.C. O livro narra a trajetória de Daniel e dos seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais, espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Ao longo de todo o tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, né? Desde a sua juventude. Ele não se contaminou até a sua velhice. Também ele registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais, símbolos de uma visão detalhada dos eventos escatológicos. Por isso o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Você perceba que nesse panorama geral, você vai entender claramente que Deus usa, e Deus quer usar, aqueles que realmente
entregam sua vida ao Senhor, que propõem no seu coração serem fiéis ao Senhor. Não é diferente de hoje. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente querem servir ao Senhor de todo o seu coração, com inteireza de espírito, de alma e de corpo, guardados irrepreensíveis para o Senhor. A autoria da mensagem, você vai entender que é dominante entre os estudiosos judeus e os cristãos, que o autor deste livro é o próprio Daniel, conforme destaca em evidências internas, que está lá em Daniel capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. A referência de Jesus aos profetas, quando lá no capítulo 24, versículo 15, os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados em meio a uma cultura diferente e hostil. O seu conteúdo vibrante compõe uma mensagem repleta de significados e ensinamentos. Destaca a necessidade de o crente manter a fé inabalável nos momentos de adversidade e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Mostrar que Deus é soberano e é o Senhor da história, pois o reino e o domínio e a majestade dos reinos lhe pertencem. Daniel capítulo 7, versículo 27. Então, nós podemos entender justamente isso aqui no ponto 2 do item 1. A autoria e a mensagem, ou seja, é a autoria de Daniel, todos concordam, e a mensagem é do autor supremo, tá certo? Aquele que domina, aquele que reina e domina, e que a majestade dos reinos pertence a ele. Ou seja, o nosso Deus Todo-Poderoso usou Daniel para registrar essas histórias. No ponto 1, no item 3, qual é a estrutura e a peculiaridade desse livro? Ora, por se tratar de um dos documentos históricos, e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções, que foram de forma que fique perfeito. A primeira parte do capítulo 1 ao 6 são narrados os fatos e as experiências importantes da vida de Daniel dentro da Babilônia. Na segunda parte do capítulo 7 ao 12 estão as visões, as mensagens proféticas que revelam os acontecimentos dos séculos seguintes até o tempo do fim. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diferente ao povo, como os outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como conselheiro, intérprete de sonhos, visões para os reis e governantes da Babilônia. Outra característica notável deste livro é o uso de duas linguagens diferentes. A maior parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrito em aramaico. Os capítulos 1 e 8, até o final do livro, estão escritos em hebraico. Essa mudança de linguagem reflete a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. Então, perceba que este livro tem uma estrutura peculiar, né? Tem uma estrutura bem diferenciada. Por quê? Porque Deus usou Daniel justamente nesse tempo para fazer essa história. Só para você entender, no subsídio 1, a história de Daniel é uma história de fé extraordinária, depositada em Deus e vivida no auge do poder executivo, plenamente o pleno resplendor da vida pública. Relata os acontecimentos cruciais da vida de 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nasceram no pequeno estado de Judá, no Oriente Médio, em torno de 2.500 anos atrás.
como jovens membros da nobreza, ainda adolescentes, foram levados para o cativeiro pelo imperador Nabucodonosor e transportados para a capital da Babilônia, a fim de serem educados na administração babilônica. Daniel conta que eles subiram os altos escalões do poder, não só do Império Mundial Babilônico, mas também do Império Médio-Persa, que o sucedeu. O que torna notável a história de fé desses jovens, e que eles não só continuaram a devoção particular prestada a Deus, que desenvolveram na terra natal, mas também mantiveram um notório testemunho público. Em uma sociedade pluralista, que se tornava cada vez mais antagônica à fé deles, é por isso que sua história tem uma mensagem tão poderosa para nossos dias, para hoje. As fortes correntes do pluralismo e do secularismo na sociedade ocidental contemporânea, reforçadas pela correção do politicamente paralisante, jogam cada um mais para escanteio a expressão de fé em Deus, confinando-a a uma possível esfera particular. É essa forma como nós estamos vivendo hoje, mas os jovens de hoje precisam entender, precisam compreender que não importa a situação da sociedade, mas o mais importante é quando você está com Deus. E se você é fiel ao que você aprendeu. É o exemplo que eles dão para nós. É o exemplo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias dão para nós. Exemplo de jovens que, mesmo sendo jovens, aprenderam em casa, aprenderam na sua comunidade, aprenderam na sua igreja, aprenderam com os pais a serem fiéis e a perseverarem naquilo que acreditavam. E mesmo estando nos altos escalões, mesmo estando em evidência, mesmo sendo autoridades, permaneceram humildes e observando aquilo que eles aprenderam no princípio. Isso é princípio, isso é caráter. Coisa que precisamos cada dia mais deixar florescer, aparecer o nosso caráter, quem nós somos. Hoje nós encontramos pessoas que mudam rapidamente, porque não tem um caráter firme. Precisamos permanecer naquilo que aprendemos. Compreendendo o contexto. Vamos entender o contexto dessa história de Daniel. Desse contexto histórico aqui. É o ponto 2 da lição dos jovens. No plano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político da região, que isso aconteceu em 605 a.C., após a derrota de Faraó Neco, do Egito, na batalha de Carquemis. Está escrito também lá em Jeremias capítulo 6, versículo 2. A Babilônia estava se consolidando como grande potência mundial, liderada por Nabucodonosor. O exército babilônico invadiu, sitiou Jerusalém no 3º ano do reinado de Joaquim. 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 ao 6. Era o início das invasões babilônicas no reino de Judá e sua capital. Posteriormente, em 2 outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida. 597 a.C., conforme 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 a 14, e a terceira, A terceira, a maior de todas elas, foi em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo foi destruído. Então, o cenário histórico
em que Daniel, Misael, Ananias e Azarias são levados, é justamente essa situação aqui. Imagine a situação deplorável que estava a vida, perdendo tudo, a família, mas mesmo assim, eles servem ao Senhor. O item 2, ainda na questão do contexto. Um rei ímpio. Jeoaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá, aos 25 anos de idade. Foi um rei ímpio, que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando a Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça. Ora, quantas vezes o Senhor avisa e o povo deixa passar? Precisamos vigiar, Deus está avisando, né? Mas vamos para frente. Ele exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Jeoaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Imagine a impiedade do povo de Deus, porque esse rei aqui, Jeoaquim, é o rei que reinava em Judá. Era o povo de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitos de nós não querem ouvir a palavra de Deus. Se eles houvessem rejeitado apenas o profeta, já seria um problema. Mas eles, além de rejeitar o profeta, ainda queimam o rolo. Alguns estão queimando a Bíblia, deixando de viver conforme a palavra, mudando a palavra, distorcendo a palavra para agradar a si mesmo. Mas o juízo de Deus vem aí. Deus não é injusto, viu? Deus é justo e Deus está vendo. Mas essa foi a situação. Esse era o contexto dessa história de Daniel. Né? Dentro desse contexto, ainda no ponto 3 do 2, Deus castiga o seu povo. Israel havia virado as costas para Deus. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação endureceram o coração para não saírem. Endureceram o coração para não seguirem os estatutos, conforme Crônicas, capítulo 6, versículo 14, que vai falar justamente o que eles deveriam fazer. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa. Ei, deixa eu só parar aqui para frisar isso. Deus estava castigando o povo da promessa. Deus prometeu colocar eles na terra, Deus colocou. Deus prometeu abençoar eles, abençoou. Só que esse povo rejeitou a Deus e começou a seguir outros deuses. E Deus já tinha dito para eles que quando houvesse a desobediência, Deus iria castigar. E aí é que está chegando o castigo justamente para o povo de Deus, porque o povo de Deus desobedeceu, porque o povo de Deus endureceu o coração, deixaram de seguir a Deus para seguir os seus próprios prazeres, os seus próprios pensamentos. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa. Ao permitir o seu castigo e a destruição da cidade, o profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor quem entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem levados. O Senhor permitiu que até os utensílios da casa dele fossem levados. Porque o povo de Deus não quis ouvir a voz de Deus. O Senhor corrige quem Ele ama. Hebreus 12, 6. Toda a Escritura está sob o seu controle. Toda a história está sob o seu controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a vontade de Deus. Entende? Deus comanda tudo. Por isso é que é bom amá-lo, por isso que é bom servi-lo, por isso que é bom ser fiel ao Senhor. Não importa a adversidade que você está passando, a situação, as angústias, os medos. Para com isso e olha para Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais ele faz. Terceiro ponto da lição dos jovens vai falar sobre a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Primeiro, um livro
para todas as épocas. Olha, olhando para a jornada íntegra desses jovens hebreus até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas, retirando a força da sua casa. Quando ainda tinha cerca de 14 anos, eles foi retirado à força da sua casa. Daniel foi conduzido para uma terra estranha, dentro de uma cultura hostil, cercada por inimigos. E não só isso. Enfrentou várias adversidades, ataques, desafios ao longo da sua trajetória. Esteve exilado por mais de 70 anos, até o fim da sua vida. Enfrentou conspirações, mudanças de cultura e de política, sendo pressionado por diversas formas, mas não negando a sua fé. Embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias de hoje, para os dias em que estamos vivendo. O livro de Daniel serve. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual. Uma mensagem urge. Uma mensagem urgente para os nossos tempos. A história de Daniel pode ser a nossa história, a sua história. Então se situe na história para você entender o que está acontecendo. A relevância do livro de Daniel para os nossos dias passa, primeiro, por um livro de todas as épocas. Segundo, um mundo transtornado. O período do profeta foi um dos mais conturbados, turbulentos, em termos de mudança geopolítica na região do Oriente Médio e do mundo antigo. Ele viveu num mundo cujas características se repetem hoje. Primeiro, mundo frágil e cheio de incertezas. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. A Babilônia era palco das transformações e agitações globais da sua época. Daniel viu impérios desmoronarem, reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam, com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória iria nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, até de esperança numa época de desespero. B. Um mundo com constante transição de poder. Daniel serviu nos impérios babilônicos, Medo-Persa, com a mesma fé e fidelidade. Nenhum soberano o fez mudar suas convicções, tampouco o pôde seduzir. Com ele somos lembrados de que os reis e presidentes e governantes desta terra passam, mas o Senhor permanece para sempre. Não importa quem esteja no poder político, o cristão mantém a sua esperança sempre em Deus. C. Um mundo de conflitos e violência. Daniel viu de perto horrores da destruição provocada pelas guerras entre as nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhantemente, o mundo contemporâneo continua a ser um palco de conflitos internos, internacionais, ações terroristas e violência de todas as formas, provocando dor e migração forçada. Isso nos faz recordar de pessoas que se encontram nessas situações, que precisam da nossa oração, apoio e busca por soluções. D. Um mundo hostil de valores, hostil aos valores judaico-cristãos. É possível traçar um paralelo da época de Daniel com o panorama da cultura contemporânea. Essencialmente, hostil à visão do mundo judaico-cristão, da mesma forma que na época jovens hebreus
foi pressionado a abandonar a sua crença em razão das pressões culturais e religiosas dentro da Babilônia, os cristãos de hoje estão enfrentando ataques severos da cultura anticristã. Exemplo do relativismo, do secularismo, dentro de outras correntes filosóficas, como veremos no decorrer da história, no decorrer do estudo da nossa lição, neste trimestre. O livro de Daniel nos ensinará a ter sabedoria, inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. Precisamos disso. Precisamos estudar, precisamos estar preparados para essa mudança. Estamos vivendo um mundo de transtornos, mas o Senhor é quem nos dá graça. Terceiro ponto do 3. Devoção e testemunho público. Ora, isso é fundamental. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que a sua convicção está confinada a um ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar uma confissão pública de fé. Ele é um grande exemplo de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. Perceba que a inspiração que nos traz Daniel ser lançado na cova dos leões é extraordinária. Ele não trocou a sua vida simplesmente para dizer para um grupo de pessoas que não cria mais em Deus. Quantos hoje negam a Deus por pouca coisa? Mas Daniel disse, não, eu fico com os leões. Eu prefiro ficar com os leões do que negar o Deus a quem eu amo, que me salvou e que me libertou. Precisamos, jovens, voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. O livro de Daniel, para concluir, possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, de fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e buscar a sua vontade para a nossa vida. Fica essa dica super importante para os jovens. Tá certo? Fica essa dica super importante. Gente, busque a Deus sobre todas as coisas. Se fortaleça em Deus. Entenda que a sua história não é qualquer história. É uma história em que Deus conta com você para fazer a diferença no meio dessa sociedade. O livro de Daniel resume dizendo: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Seja um exemplo para inspirar pessoas no meio da cultura e da sociedade que você está. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar este jovem, esta pessoa que está ouvindo, e que ela entendeu que o livro de Daniel é um exemplo para nós de como nós vivermos deste presente século, que é possível sermos fiéis ao Senhor desde a nossa juventude até a nossa velhice, mesmo em meio a uma sociedade hostil, mesmo em meio a uma sociedade que não crê, que quer acabar com a fé. Mas, Senhor, o Senhor é poderoso para nos dar graça e nos dar sabedoria para vencermos. Fica conosco, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não esquece de seguir, compartilhar, fazer o seu like, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.